Tem agora a palavra João Caçador, gestor do software ISUT da DigiDelta. Pronto, voltar aqui a apresentar, João Caçador, o ISUT, um software que pertence à DigiDelta. Eu vou fazer aqui uma apresentação um bocadinho diferente do normal, vou andar aqui a saltar entre a apresentação e o software em si. O software é maioritariamente pensado para ruminantes a campo, ovelhas, cabras, vacas. Penso que também se adapta muito bem aos manejos de cavalos que ainda não utilizam, por exemplo, muitas destas coisas, muito deste software de gestão. Sei que normalmente também as escuderias não têm muitos animais, mas poderiam começar aqui a registar alguma coisa de forma mais automática e ter alguns dados mais centralizados. Portanto, isto é o dashboard inicial de uma conta do programa, ou seja, aqui é a minha exploração, maneio para demonstração. Eu, por exemplo, tenho uma exploração de bovinos e uma conta de ovinos, eu depois posso andar aqui a trocar. No telemóvel seria a mesma coisa, depois é só mudar aqui as informações. Depois há informações que eu posso, por exemplo, criar um livro de medicamentos e vai-me juntando tudo no mesmo lado, depois registro utilização de medicamentos aos ovinos. Vai-me aparecer também, eventualmente, o medicamento que eu utilizei, se puder utilizar em bovinos, por exemplo. Podem ver aqui o dashboard dos alertas, consoante das tarefas que nós vamos registrando. Nós temos estado a falar aqui sempre hoje muito de dados, registrar dados. Eu a seguir já vou mostrar os tipos de dados que nós podemos registrar aqui na aplicação. Mas, por exemplo, isto aqui ao registrar os dados, nós depois temos o feedback em termos analíticos e de alertas. Aqui temos o caso de eu saber que tenho aqui, à data de hoje, 12 fêmeas prontas a serem inseminadas. Eu posso carregar aqui na lista, saber quais são as fêmeas. Poderia eventualmente, eu estava no dia anterior a ver o que é que tinha que fazer amanhã, vejo aqui a lista, posso enviar esta lista depois para o telefone e dizer à pessoa que está no campo, ou para mim, para o meu telefone, olha, estas são as vacas que amanhã têm que ser inseminadas, ou as ovelhas, ou o que seja. Ou, por exemplo, eu sei, podia ter aqui um alerta de ovelhas com demasiados diagnósticos de estação negativos, podia mandar esse alerta depois para o telefone para saber. Posso também exportar para Excel ou para PDF, que há pessoas que depois acabam por proficiente trabalhar ainda com o papel, estão sempre à vontade. Voltando aqui à página, isto com o Mac é um bocadinho diferente, pronto, está aqui a ver. Depois tenho aqui, por exemplo, já 10 animais que atingiram o peso ideal para venda. Eu vou registando os pesos, digo ao programa, olha, se eles atingirem um determinado peso, é quando eu quero ser alertado para os animais serem vendidos. Tenho aqui a lista. Tenho aqui uma tarefa engraçada que me está a dar um alerta, por acaso calhou hoje, porque eu fiz uma medicação, um X, ou seja, é aqui um alerta personalizado que eu tenho, que eu dei uma administração aos animais, e agora estava-me a dar o alerta para eu ter que ir fazer o rapel aos animais da administração que eu dei. E até temos depois aqui um alerta de um animal. Nós já temos aqui o valor que podemos ir atribuindo, por exemplo, de um custo de manutenção. Imaginem que se sabem mais ou menos quanto é que estão a gastar em termos alimentares com os animais, podemos ir atribuindo o valor, definimos um valor máximo, um teto, que se ele chegar a este valor, eu quero ser alertado que este animal já não é rentável para mim. Eu podia vir aqui, podia ver o animal em si, aqui a 0,27, posso ir ver o histórico dela aqui na informação, ou seja, na parte aqui financeira, e perceber aqui os custos que eu tive. Isto aqui já foram custos antigos, foi aqui por volta de maio que isto esteve aqui a acumular, mas eu posso-vos mostrar, por exemplo, aqui um custo, ou seja, nós podemos ir acumulando aqui custos rotineiros, diários, mensais, o que for. Deixem-me só aqui tentar encontrar. Por exemplo, depois também posso meter aqui custos pontuais, com tratamentos veterinários. Tive uma cesariana, tive algum problema com o animal, sei o custo que tive que pagar ao veterinário e posso atribuir aqui e começar aqui a fazer realmente uma avaliação de quanto é que o animal me está a custar pela produção. Pronto, isto aqui é um exemplo da ficha individual do animal. Nós podemos meter aqui as fotos, mas isto é um pormenor um bocadinho maior e em produções maiores não vai ser isto que vai ser importante. Mas aqui a questão da identificação, data de nascimento, isto depois é a informação que nós conseguimos consultar sem ter internet no campo, no telefone. Por exemplo, há quanto tempo é que a vaca está prenha, podemos ver aqui o histórico de quando é que foi feito, deixem-me aqui encontrar, o diagnóstico de estação. Portanto, andou aqui a tratar muito, teve aqui uma administração de um medicamento, eu posso ver, acontece muitas vezes chegar a uma exploração veterinária, então quando é que os animais foram desparasitados? Quando é que os animais levaram alguma coisa? Foi há 15 dias, foi há 3 meses, não sei a data específica. Vão ao telefone, vão ao computador, tem aqui a data específica de quando é que foi, o que foi e quem é que deu, e a dose, neste caso aqui, seria miligramas. Tem aqui, por exemplo, o diagnóstico, quando é que foi feito. Pronto, os dados eu tenho que atualizar aqui um bocadinho os dados, que este diagnóstico já foi um bocadinho antigo.
Podemos também ver aqui dados reprodutivos, os filhos que a vaca teve. A vaca, quando digo aqui vaca, posso dizer só fêmea, porque isto aplica-se a tudo o que nós temos aqui, basicamente desenvolvemos de maneira uniforme para pequenos e grandes ruminantes. Produção de carne, neste caso eu não vou ter, terei que ir aqui depois a um animal de engorda. Continuando aqui, depois temos aqui várias formas já, sabemos quando os produtores vêm para os softwares novos, gostam de levar os dados antigos, temos aqui várias formas de importar pesagens, importar o histórico de partes para começarmos logo a criar o intervalo entre partes dos animais, importar ordenhas, neste caso aqui a organização depois fez os cálculos para uma produção de leite, nós tínhamos aqui formas de importar ordenhas, depois temos aqui várias separações dos animais, perceber aqui o estado fisiológico dos animais, faz-nos logo aqui diferenças automáticas consoante as tarefas que vamos registando, ou seja, os dados que vamos metendo no programa. Eu posso registar uma vaca que está em cobrição, aqui neste caso só temos aqui um diagnóstico de gestação positivo, ela passa automaticamente para vaca prenha, quando dou o parto passa automaticamente para vaca parida e cria-me logo um animal novo, sendo o vitelo de uma cria em pré-desmame. Posso fazer aqui a distribuição pelos parques, sendo que atualmente isto não é só o último local físico que eu registrei onde o animal se encontra. Podemos ver aqui o mapeamento dos parques e fazer aqui um zoom para perceber a distribuição dos animais. O ideal no futuro, eu já vou mostrar um bocadinho mais à frente, mas seria estes pontinhos aqui a identificar os animais serem a localização em tempo real, mas aqui o que eu posso ver é a área onde os animais estão, quantos animais estão e de cada grupo ou estado fisiológico. Ou seja, por exemplo, aqui podemos ver, temos aqui 8 vacas paridas, uma vaca coberta e uma vaca vazia neste parque. Pronto, mostrando aqui as divisões e os alertas que temos, aqui o importante nestes softwares é muito o registro dos dados. Eu a seguir vou mostrar como é que se pode fazer no telefone, mas que dados é que nós podemos registrar aqui na parte dos animais? Entradas, que é importante ir registando as entradas, de preferência sendo depois aqui com as ligações às guias, para ter tudo certo com o que está registado no IFAP. Registar saídas, vendas para matador, vendas para exploração, para depois termos analíticas para onde é que estamos a vender, o que é que estamos a vender, se estamos a vender bem ou não, animais mais pesados ou mais leves. Na parte reprodutiva, muito importante, que são coisas que ainda não são muito registadas, sendo que as outras são registadas porque são obrigatórias na parte do IFAP, mas isto aqui ainda não é muito registado, ou seja, registar bem as épocas de cobrição com os machos, ou seja, colocar aqui as entradas e as saídas. Eu estou aqui a mexer com o rato, estou a supor que consigam ler bem. Registar então os diagnósticos, se o veterinário conseguir dizer logo, não atrasando muito a tarefa, podemos registar logo a quantos dias é que a fêmea está gestando. Por exemplo, eu posso vir aqui positivo, dias de diagnóstico, dias de gestação, meto aqui quantos, está com 60, está com 90, está com 100 e fica aqui registado e vai dar um alerta de parto mais preciso. Estímulos hormonais, sincronizações de cio, podemos começar a registar isso tudo para até depois no futuro podemos consultar. Registros de maneio, ou seja, aqui já é a diferenciação entre os dados reprodutivos e aqui mais os dados produtivos, onde temos registros das pesagens, das mudanças de parque, classificações da condição corporal, avaliações que os veterinários gostam muito, para começarmos a fazer uma avaliação mais subjetiva, mais objetiva dos animais e não tanto subjetiva, e até com histórico para perceber se os animais vão evoluindo em termos de condição corporal, se estão até para corrigirmos a avaliação, a alimentação. E depois temos também os registros sanitários, são sempre importantes, ou seja, a parte da administração dos medicamentos é feita atualmente de forma obrigatória, mas ainda muito manual, não é prática, porque depois temos de estar a registrar ali tudo à mão. Aqui, por exemplo, com um programa destes, com o ISUT, nós podemos, eu venho aqui, imaginem, vou buscar aqui o meu efetivo todo, tudo o que é fêmeas e machos, e posso registrar aqui a administração do medicamento a todo o meu efetivo. Isto depois vai-me preencher logo o livro de medicamentos para entregar ao veterinário para assinar. Eu podia registrar aqui que alguém, aqui uma determinada pessoa, a data, dar aqui as doses que estou a dar ao animal e escrever aqui uma informação. Eu guardo isto, fica a registrar aqui a tarefa nos animais. Podia também registrar, já agora vou apresentar aqui como é que isto se pode registrar aqui no telefone, porque eu tenho aqui vídeos do telefone. Só um bocadinho. Será este aqui. Ok, apresentar. Ou seja, temos aqui a administração de medicamento, em que o processo vai ser o mesmo. Eu venho aqui,
seleciono macho e fêmea, estou a administrar um medicamento a todos os animais, seleciono todos, o processo é o mesmo. Tarefas, sanidade, prevenção, administração de medicamento, depois posso registar se foi de forma reativa ou forma preventiva, digo quem é que deu, a quantidade, o motivo, isto vai-me registar e vai fazer o mesmo registro como se eu tivesse feito no computador. Isto é para evitar ter que estar uma pessoa no campo a registar à mão num papel, depois passar os dados para outra pessoa no escritório, que dá sempre prazos a perdas de dados. Com isto tudo registado, pronto, aqui já registou a tarefa, nós podemos depois vir aqui ao RED, o antigo registro de existências e deslocações obrigatórios, vamos ver aqui a marca dos animais a que eu administrei, medicamentos, e temos aqui o teste que fizemos ainda agora, a tarefa, sendo que nesta marca só tenho 65 animais, eu fiz o efetivo todo, o resto dos animais estão noutra marca, eu posso meter aqui a receita e o lote, sendo que o veterinário não tinha, isto podia ter sido administrado por mim, vou aqui imprimir os medicamentos e isto dá-me aqui logo a listagem em PDF para dar ao veterinário para assinar, não tive que andar aqui a preencher isto tudo à mão, com os animais, com as coisas todas, que isto depois é sempre chato e um processo muito demorado. Continuando, depois também temos aqui na parte sanitária, então, atribuir as patologias para começarmos a criar históricos. Imaginem que começam a denotar padrões de problemas patológicos em alguns parques, pode acontecer. Com o registro desta informação podemos começar a tirar essas conclusões. Registros de leite também é importante, registar, por exemplo, a ordenha, registar secagens, início do processo de secagem, registar contrastes leiteiros, por aí em diante. E depois os programas, ou seja, registando estes dados todos, utilizando bem o programa, ir conseguindo registrar isto tudo, nós temos aqui a informação dos animais, podemos consultar no campo, com o telefone ou até com um tablet, o que seja, e ver sempre os animais, ver informações em grupo, ver informações individuais. Estamos aqui só a ordenar, queria vir aqui buscar um animal. Só um bocadinho, isto aqui também pode ser aqui velocidade da internet. Queria vir só aqui buscar um animal. Está a carregar. É o problema para estar a fazer aqui a apresentação em tempo real. Pode haver aqui uma falha. Mas pronto, já carregou, eu venho aqui buscar um animal. Seja 0,44, que era ali um que eu ia buscar. Por exemplo, já tenho aqui um alerta de um peso abaixo do esperado do animal. Podemos ver aqui, eu quero aqui na parte de produção de carne, o registro das pesagens. Nós podemos depois fazer aqui uma curva esperada para o animal e vai-nos dar aqui por um esquema de cores, e eu percebo que agora, atualmente, ele já não está a crescer o quão seria esperado, apesar de ele ter tido aqui uma altura que estava a apresentar sempre pesos acima do que era esperado. Tenho aqui ganhos médios diários, sendo que isto depois também posso avaliar pelo grupo todo dos animais. Depois isto aqui, por exemplo, é utilizar muitos programas para avaliar a questão analítica. Temos aqui na parte reprodutiva a avaliação da prolificidade, vermos quais são as fêmeas mais prolíficas, avaliação da questão de partos, sendo que isto é uma ferramenta atualmente mais utilizada por clientes nossos nos manejos de pequenos ruminantes. Deixem-me só aqui tirar algumas colunas para termos aqui uma maior visibilidade da informação, assim penso que já é útil. Ou seja, nós podemos até agrupar aqui a tarefa e vermos aqui, esta fêmea, a 002, já teve, portanto, 5 partos, teve 2 partos de gêmeos, podemos ver, é fácil perceber aqui, macho e fêmea, e aqui outro parto de gêmeos de macho com macho, já foi tudo vendido para matador, temos aqui apenas uma fêmea, que nasceu agora ali em maio, que ainda está ativa no programa. Podíamos ir aqui, por exemplo, eu posso fazer uma seleção, queria selecionar as filhas de fêmeas que têm mais partos de gêmeos, principalmente de gêmeos de género feminino, e podia começar a fazer aqui uma seleção. E depois carregava aqui na filha e dizia, esta filha vai ficar para substituição, vai começar a entrar aqui para depois começar a entrar aqui nos programas reprodutivos. Uma excelente ferramenta aqui para avaliar isso. Temos também, por exemplo, as fêmeas não produtivas, que o que eu costumo dizer é, se as fêmeas estão a começar a entrar nesta tabela, já é mau sinal. Porque nós definimos parâmetros no programa, que é o intervalo objetivo de partos, depois também posso definir o intervalo máximo entre 2 partos. E elas começam a entrar aqui quando estão a 20% do intervalo máximo. Eu vou tirar só aqui algumas colunas que são só indicativas, vou tirar aqui também, se calhar, a data de nascimento.
pronto, já dá para ver aqui várias coisas, ou seja, eu posso ordenar e vejo, isto aqui são fêmeas mais novas, eu tenho que registrar agora os partos deste ano, partos fictícios, mas posso ver aqui que estão há 200 e, em média 260, se calhar, dias aqui, não produtivas, e elas estão a 400 dias de atingirem o máximo que eu defini como sendo a data do primeiro parto. Portanto, não temos aqui informação. Depois temos aqui algumas que já tiveram o primeiro parto, ou estão próximas, estas, por exemplo, já estão muito próximas, já estão aqui com os dados amarelos, já estão muito próximas do valor máximo que eu defini, e estas estão vermelhas porque já passaram há vários dias o valor. Depois tenho aqui a data do último parto, posso também depois ver aqui quantos partos teve, quantas cobrições, inseminações e patologias teve, desde o último parto ao aborto, porque pode-me explicar porque é que a fêmea está aqui nesta tabela, se teve alguma patologia, por exemplo, se teve 2 sincronizações e está-me aqui nesta tabela, é sinal que é uma fêmea provavelmente para refogar, ou teve 2 cobrições, ou tenho aqui várias fêmeas que tiveram muitas cobrições, posso também achar que é o touro que não me está a trabalhar bem, posso ter que fazer algum exame ao touro, ou ter que substituir. Também temos aqui depois a tabela das fêmeas, do intervalo entre partos. Mais uma vez tirar aqui umas colunas para se ver melhor. Ok, pronto. Se andarmos aqui um bocado para lá, depois também conseguimos perceber. Eu posso ordenar aqui pelas fêmeas que estão com piores intervalos. Isto está tudo a vermelha porque as minhas fêmeas aqui desta exploração estão com os intervalos maus. Ou seja, eu tenho o meu valor aqui de 400 dias como sendo o intervalo que eu gostava de atingir. E depois, andando aqui para a frente, temos aqui o intervalo entre o primeiro e o segundo e terceiro, terceiro e quarto e por aí em diante. E ele vai vendo aqui a diferença das datas, dá-me aqui a média e depois dá-me a diferença para o valor que eu gostava. Como elas estão todas muito acima do valor que eu gostava, estão todas a vermelho, é basicamente isto. Se eu mudar aqui para o meu maneio de ovinos, já vai estar aqui umas corzinhas já mais a verde e amarelo, que são as fêmeas que estão com bons parâmetros reprodutivos. Vou mostrar agora aqui também a parte da carne, para ver aquela avaliação das pesagens, em que é fácil também de perceber aqui, então podemos ver pelos animais, ou seja, temos aqui um animal, temos aqui outro, podemos perceber aqui quais são os animais que estão a corresponder melhor aos crescimentos, aqui pelo esquema de cores. Podemos também depois avaliar aqui os ganhos médios diários. Temos aqui uma ferramenta que, tendo pelo menos um ganho médio diário, o programa consegue-nos prever quando é que o animal vai atingir um determinado peso, sendo que isso é sempre apenas uma previsão. Ou seja, com estas informações todas, com estes registros e depois com a automatização de vários dados, com um bastão que eu tenho ali para se alguém quiser ver, ou mangas de separação automáticas, que é o que eu agora vou mostrar aqui, o programa depois vai-nos ajudar a fazer aqui a seleção. Nós tem depois aí o relato de um cliente nosso que deu aqui uma entrevista para este projeto, que ao adquirir o programa tinha um efetivo de 3.000 ovelhas, e agora com metade do efetivo, através de uma seleção para fêmeas com mais partes molares, as fêmeas com melhores dados objetivos no programa para serem avaliados, conseguiu fazer uma seleção muito melhor e reduziu basicamente o efetivo para metade e tem melhor produtividade com muito menos efetivo. Eu queria mostrar só aqui, por exemplo, mais uma ferramenta que nós também desenvolvemos, já não está aqui, penso que o senhor fez a apresentação ali, o engenheiro, do IFAP, mas uma ferramenta que o IFAP disponibilizou para fazer aqui uma comparação do efetivo que nós temos, para facilitar aqui bastante a troca de dados que temos estado aqui a falar e em principal a partilha de dados, ou seja, isto agora está a comunicar com a base de dados do IFAP. Depois também depende se o IFAP está a funcionar ou não, por acaso ontem não estava a funcionar esta ferramenta, mas depois foi informado que não era culpa nossa. Só ver se isto aqui carrega. Ok, isto agora deu-me aqui os dados, ou seja, comparou-me o efetivo todo que eu tenho e diz-me aqui que tenho 18 animais no ISUT e no IFAP, ou seja, 18 animais bateram certo. Destes 18, 8 têm diferenças. O que é que eu posso? Agora aqui selecionei os 8. Por exemplo, isto são bovinos, tenho aqui um que tem a cor mal registada ou trocada entre as duas plataformas. Eu tenho aqui um animal que está ativo no ISUT e no IFAP, foi exportado, por exemplo. Aqui o que é que eu tinha que fazer? Agora tinha que regularizar esta informação, mas assim consigo perceber logo. Tenho aqui um animal que está apenas no ISUT, tinha que perceber, se calhar é um destes ativos e eu registrei mal o número. Aqui o que se tem de estar sempre a ter atenção é estes 7 ativos. Ou seja, a diferença entre os animais que estão no IFAP e os que estão no ISUT. Temos aqui muitos animais, mas muitos deles
ou seja, destes 2.629, 2.622 são animais que já foram exportados, ou que morreram, ou algo do género. Temos aqui estes 7, que são animais que efetivamente estão no IFAP, não estão no ISUT, e temos que perceber porquê. Se temos que regularizar, temos que dar baixa no IFAP, se temos que dar entrada no ISUT, depois aí já é o processo do produtor em si, enquanto não houver um cruzamento de dados e uma permissão de cruzamento de dados mais aberta entre as plataformas. Pronto, eu estava a falar da questão de utilizar depois os hardwares, seja a manga, seja o bastão, para trabalhar com os animais. Deixa-me só aqui meter a apresentar. Pronto, aqui uma apresentação rápida. Aqui depois ainda há um passo à frente que se deveria dar, que seria... Não é assim que eu quero. Quero voltar para trás, desculpem lá. Que é, por exemplo, a obrigatoriedade do brinco eletrónico nos bovinos. Seria um passo que iria ajudar bastante aos softwares a entrarem mais facilmente nas explorações, porque iria facilitar na questão da utilização destes equipamentos. Aqui a entrada dos animais à manga, para eu registar uma tarefa, verem aqui a facilidade, aqui isto está a espelhar o meu telefone, com que eu estava a trabalhar ali, podem ver. Eu li o animal e depois faço o registro, até já podia ter tirado o animal da manga. Eu na semana passada, ou há 2 semanas, fui registar diagnósticos de estação com um produtor, registámos 800 diagnósticos numa manhã e meia tarde, em que eu estava a registar ao lado dele, à mesma velocidade que o veterinário estava a registar, eu estava a registar no telefone. E assim o produtor tinha acesso logo aos dados, não precisava estar depois o veterinário a mandar os dados, trabalhar, o produtor tinha logo acesso a tudo. Aqui, por exemplo, uma conferência de efetivos, principalmente em ovinos, é muito fácil os animais andarem saltarem de cercas, sendo que em bovinos também, vai-me comparar o efetivo. Eu aqui, neste caso, estava a comparar o efetivo, aqui serão 31 animais que era suposto estarem num parque. Eu passei esses animais à manga e vai-me comparar com esta listagem e diz-me, já passou um animal, tenho um confirmado, faltam 30. Pronto, depois vou lendo aqui os animais, vou passar aqui um bocadinho à frente, e no final dá-me aqui, já deu 6, eu penso que são 7, é isso, são 7, leu estes 7 animais, 5 deles foram confirmados, ou seja, está tudo bem registado, estão no parque correto, 26 estão mal, não passaram à manga, neste caso eu só passei mesmo 7, há aqui um animal que está mal, ou está no estado incorreto, o que é que isto me está a dizer? Se calhar na última passagem, isto é fácil acontecer, a ovelha não veio com o rebanho, e eu registrei o desaparecimento, mas ela agora apareceu, portanto basta só agora vir aqui apagar a tarefa ou registrar um reaparecimento. Depois também temos aqui o caso de, como eu estava a fazer uma conferência ao parque, a informação que tenho aqui animais registados no parque errado. Aqui uma imagem só para mostrar que nós, por exemplo, também já trabalhamos aqui com, não é bem o ISUT, mas é um software semelhante a trabalhar em zonas de dificuldade de conectividade, de acesso, como no Quénia, em que ajudámos aqui a desenvolver um software para facilitar aqui no trabalho em leilões, para registar pesos com ligações fáceis entre hardware. Um salto, por exemplo, que se pode dar para facilitar bastante o trabalho é enviar através do bastão ou de uma manga alertas específicos para o caso do animal passar no bastão ou na manga. Neste caso eu aqui enviei para o bastão, se este animal aqui me passar, eu quero saber que quero lhe dar a vacina A, se me passar outros 2 animais que eu vou acrescentar aqui, eu quero lhes dar a vacina B e todos os outros eu não vou dar nada. Ou, por exemplo, podiam fazer aqui uma regra de seleção de refúgio, selecionar as ovelhas que tiveram mais do que 2 diagnósticos ou que tiveram partos que estão há muito tempo aqui como não produtivas, estão para refugar, se elas me passassem eu separava logo. E isto depois, no caso, eu tive logo um exemplo prático de um produtor que nós tivemos que fazer a separação dos animais dele porque houve uma cerca que se partiu e ele tinha a informação toda... este vídeo não carregou ainda. Okay. Ele tinha a separação toda feita no ISUT e a cerca partiu-se, então nós enviámos os animais de um dos parques e se esses animais passassem, ele recebeu o alerta aqui no bastão. Enviámos o alerta, os animais estavam a passar e eu, por exemplo, neste caso aqui, esta ovelha não me deu o alerta, esta penso que vai dar, ok, eu alertei o senhor lá à frente e esta não deu. Ou seja, isto aqui, uma tarefa que iríamos demorar 1 dia ou 2 a fazer uma separação de 600 animais, fizemos em menos de 1 hora, com 2 pessoas. E isto, se calhar bem trabalhado, até dá com uma pessoa e com um bom cão a empurrar as ovelhas para a manga. Depois também depende ali da instalação da manga. Mas pronto, aqui eu só dizia ao senhor, olha, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E separávamos os animais. Aqui à frente vai aparecer o alerta que eu recebia, podem escrever o que quiserem, nós tínhamos
No exemplo atrás estava a dizer vacina A e vacina B. Neste caso mesmo lá prático, eu meti, era o alerta a dizer a parir, eu dizia que, olha, isto são ovelhas que estão a parir, as outras vão entrar para a cobrição. Pronto, depois é aquelas dificuldades ali dos animais, às vezes são um bocado teimosos. E era este o alerta que me dava, como podem ver, e o próprio bastão em si não me deixa avançar enquanto eu não clicar ali no OK, então vou saber que tive ali algum problema, nem me vai deixar ler os próximos animais. Salto à frente, é depois ter esta manga, que é muito mais caro, depois temos aqui a diferença entre preços, que me faz aquilo que eu estava a fazer ali com 2 pessoas, isto faz tudo automático e faz, informa a marca, só identificação 800 animais por hora, fazendo separação, por exemplo, por pesos específicos ou por uma identificação específica, faz separações entre 500 animais hora, mais ou menos. Só que aqui, pronto, é a diferença entre preços e número de animais, sendo que isto, por exemplo, também já existe para grandes ruminantes cá em Portugal, ainda não está a trabalhar connosco, mas têm o mesmo princípio da manga, que facilita bastante no trabalho. E depois nós recebemos os relatórios importados do leitor ou do telefone, em que vamos perceber, vamos ter o relatório como tivemos há pouco daquilo da conferência e vamos perceber se passaram os animais que nós queríamos, se passaram brincos novos ou não. Sendo que lá está, isto tudo implica sempre aquilo que eu disse antes, que é identificação eletrónica nos animais para haver a leitura dos brincos. Pronto, e percebemos aqui que passaram os animais da vacina A e da vacina B do exemplo anterior e passou aqui um animal novo. E agora só aqui para terminar, ou seja, utilizando um programa destes, o objetivo é começar com... Onde é que está aqui a barra? Posso fazer assim. O objetivo será começar com um escritório assim, cheio de papéis, Excels, dados muito perdidos por aí, sendo que na altura esta foto já tem ali 1 ano e tal, era a altura de Covid, andava ali sempre de máscara, já estou a fazer aqui a asneira, e o objetivo é passar para um escritório destes com o ISUT, sem papéis, e ter a informação toda centralizada e de fácil acesso. No futuro, já agora, só aqui para terminar, eu falei há pouco da questão dos parques, da localização em tempo real, será desenvolver, por exemplo, brincos, já existem algumas opções no mercado, mas brincos de monitorização em tempo real do animal, seja da posição, seja com cercas virtuais, por exemplo, para monitorizar roubos, animais que estão a ficar doentes por falta de movimento, ou depois com mais alguns sensores, podemos medir temperatura, podemos medir várias coisas, com depois, está-me a faltar aqui a palavra, integrações com, por exemplo, os vários softwares que foram apresentados antes, nós podemos fazer avaliações da qualidade da pastagem e através de cercas virtuais podemos meter os animais a pastar nos melhores locais, fazer ali uma pecuária de precisão ainda mais precisa, porque vamos estar a colocar os animais ali mesmo no sítio correto, o que nos vai levar aqui a um aumento de produtividade muito grande. Penso que é tudo. Alguma informação, estejam à vontade. Obrigado.